Olá, gente, tudo bem? Ontem eu fiz um vídeo por demanda, por pedido de um aluno meu do terceiro ano do ensino médio, falando sobre toda essa confusão acerca da inelegibilidade do Bolsonaro. Que palavra, hein? Palavra desgranida essa. Pois bem, aí um, um amigo meu mandou um vídeo de o Bolsonaro falando acerca das doações ditas espontâneas, né, as quais ele recebera por Pix, e ele teima em falar que o Pix foi uma criação do governo dele, não foi. Né? A tecnologia do Pix já vinha sido desenvolvida pelo Banco do Brasil. Eu tenho amigos que trabalham no Banco do Brasil e eles me confirmaram essa informação. Então, mais uma vez, Bolsonaro falta com a verdade. Ele tem a mitomania. Literalmente, né? Mitomania. Mitomania é uma doença. Porque a palavra mania em grego quer dizer o quê? Quer dizer loucura, doença. E a palavra mito também vem do grego, né? Mitos, que é o quê? Que é algo falacioso, algo que não é verdade. Então a mitomania é a doença do ato de mentir compulsivamente. É isso que esse ex-presidente aí, que estará daqui a algum tempo na lata do lixo da história, né? Como todos os ditadores devem estar, e principalmente esse ditadorzinho de meia pataca que é o Bolsonaro, né? Por quê? Porque o Marx falou que na história, no ciclo da história, acontece uma coisa. Primeiramente, as coisas vêm como tragédia. Ou seja, algo que causa muito sofrimento, inclusive em pessoas de espírito elevado, né? Como era a característica da tragédia grega, de ser uma história em que pessoas de espírito elevado, elas eram, né, de certa forma, maltratadas pelo destino. Então, a história, segundo Marx, fala que as coisas aparecem primeiramente como tragédia, aí elas voltam como farsa. É o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele é uma farsa. Ele foi uma farsa, né? Ele foi uma farsa, foi um arremedo de um regime fascista, porque as pessoas parecem que faltaram nas aulas de história. Quando nós falávamos do Bolsonaro, eu falei do Bolsonaro desde 2010, né? O Facebook me lembra disso. Desde 2010 eu assim falava da irrelevância teórica dele, mas mesmo assim ele era um cara perigoso. Por que ele era um cara perigoso? Porque Bolsonaro é muito perigoso no sentido que ele desperta o nível mais baixo de adesão a um discurso. Né? Bolsonaro é isso. Ele desperta a parte da paixão, né, do discurso. Por quê? Porque, como eu falei em outro vídeo, o discurso, quando ele é proferido, quando ele é dito por alguém, ele pode se basear em três princípios. O primeiro princípio é o do logos, que é a razão em grego, né? Inteligência. Depois, pelo caminho da ética, ou seja, toda a trajetória de quem fala é que vai induzir o seu público a copiá-lo, a segui-lo. E o último estágio são aqueles discursos inflamados, aqueles discursos que eles despertam as emoções mais primárias do ser humano, como morte, destruição, né, violência, coisas assim. E é isso que o Bolsonaro fez durante toda a trajetória política dele, né? Não vem falar que não, mas é só brincadeira, não é. Em termos de política, a pessoa que ocupa um cargo, até eu mesmo dando aula, por exemplo, se eu falar que, né, as pessoas negras elas devem ser mortas dentro de uma sala de aula, eu vou encontrar o quê? Adesão. Eu vou encontrar pessoas que vão acreditar em mim, pessoas que vão me seguir. Claro que num escopo muito menor. Mas imagina a pessoa que tem a fala para milhões.
para pessoas que ou não tiveram chance de ler, ou não valorizaram essa chance, então elas vão fazer o quê? Elas vão segui-lo, né? Por quê? Porque tem um livro do Freud que eu vou até pegar aqui para vocês verem. Aguenta aí. Eu já até deixei separadinho. É um livro pequeno. Esse aqui, ó. Eu tenho uma coleçãozinha do Freud, né? Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Então, o Freud, ele fala uma parte aqui muito interessante nesse livro, que é assim. Ele cita um outro colega de profissão dele, né? Que eles estão falando da psique coletiva, né? A palavra psique em grego é alma, né? A alma é tudo aquilo que conduz um corpo, né? Em termos filosóficos, né? Então, assim, aí o Freud diz assim: a inibição coletiva da capacidade intelectual e a intensificação da afetividade na massa são dois tópicos que explicam, em boa parte, o efeito do Bolsonaro, né? É o quê? É a inibição coletiva da capacidade intelectual. Como assim? Não precisa ser muito genial para você encontrar arestas, ou seja, pontos soltos, no discurso bolsonarista. Não precisa ser inteligente demais. Basta ver o que eles falam. Deus, família, não sei o que lá. Deus, né? Só se for o Deus do Antigo Testamento, que era cheio de ódio, cheio de raiva. Mas o do Novo Testamento marcha para Jesus. Gente, Jesus foi torturado pelo Império Romano, pelas instituições romanas. E o cara, na cerimônia de impeachment da Dilma, o que ele faz? Ele homenageia um torturador. Um cara que foi conhecido por torturar crianças e mulheres grávidas. Isso aí não sou eu que estou falando, são os livros de história que contam, são pesquisas de historiadores que contam. Então, é muito complicado, né, aceitar o bolsonarismo quando você tem o mínimo de intelecto possível. E o outro ponto, né, do qual eu li aqui no livro do Freud é o quê? É a afetividade. O bolsominion padrão, ele ama o Bolsonaro. Ele ama, ele sente até tesão do Bolsonaro. Por quê? Porque a gente precisa de um Eros na vida. O Eros, lembra? O Eros era lá da mitologia grega, que era aquele deus do amor, o Cupido, né? O que dispara flechas. Então, foram disparadas inúmeras flechas nos bolsominions para eles amarem esse velho decrépito, né? Então, é complicado para nós assim entendermos isso à primeira vista, mas a psicologia explica. Por quê? Porque nós precisamos de um Eros, nós precisamos de um objeto de amor que até mesmo nos sirva de guia, né? Então, tem uma explicação, digamos, psicológica nesse termo. E por que que ele foi condenado, gente? Dentre os vários crimes que ele fez, né? Aí ele pedir Pix também acho complicado, porque é uma pessoa que tem 109 imóveis, né, dos quais 51 foram comprados em dinheiro vivo, e dinheiro vivo certamente meu, seu e de mais uma galera, né? Porque uma criatura que não tem grandes aptidões acadêmicas, grandes aptidões físicas, portanto ela não pode ter tanto dinheiro assim, né? Mais complicado. Vamos pensar... Não vamos pensar tanto nisso, porque senão dá um nervosismo sem fim. Então, Bolsonaro ele quebra a liturgia do cargo. Ai, o que é liturgia? O que é liturgia? Meu Deus do céu, o que é liturgia? A palavra liturgia, como quase tudo da cultura ocidental, vem do grego, foi-se apropriada pelo latim e entrou no círculo religioso a partir do século XVI apenas. Né? A palavra liturgia vem do grego leutorgia, uma coisa assim, formada por duas palavras gregas. Leitos em grego é o quê? Leitos em grego é... Fugiu agora, gente. Quer fazer live é assim, né? A gente faz no improviso tudo, né? Leitos em grego é público. Público, isso. Leitos em grego é público. E ergo em grego é trabalho. Ou seja, em grego a palavra liturgia era o quê? Era um conjunto de regras que serviam para as obras públicas.
para o fazer público, para o servir a comunidade total, né? A Grécia Antiga, nas suas cidades-estado, ela tinha uma concepção de política bastante, digamos, inclusiva, mas inclusiva somente para as pessoas que eram consideradas cidadãs, né? Homens com uma certa idade e com uma certa posição social. Aí a palavra liturgia entra no latim, mantém, de certa forma, esse sentido de prestação para a comunidade de forma geral, ou seja, conjunto de regras que elas visam o quê? A adoção de um sentido de comunidade, a adoção de um princípio de que todos estão protegidos pelas ações públicas, pelas ações políticas, né? E o Bolsonaro, ele quebra a liturgia do cargo. Por quê? O cargo que ele ocupou foi de presidente da República, ou seja, ele tinha de ser presidente para os mais de 200 milhões de brasileiros. Ele não tinha que atacar negros, ele não tinha que atacar gays, ele não tinha que atacar lésbicas, ele não tinha que atacar mulheres, que são mais da metade da população brasileira. É complicado. Então ele quebra a liturgia do cargo por esse motivo, porque ele não concebe dois princípios básicos da nossa política que se baseiam na Grécia Antiga, que é a prestação para o bem-estar geral da cidade, da polis, que era na Grécia, daí vem a palavra política, e também o que? A manutenção da democracia, da vontade do povo. Ele não aceitou o fato de o seu governo ter sido reprovado. Foi reprovado por quê? Porque ele quebrou essa liturgia de forma reiterada. Durante um período crítico de pandemia, ele minimizou o sofrimento humano, ele minimizou a ciência, né? E ele fez o quê? E ele utilizou a máquina pública para os seus desígnios, para os seus objetivos. Ele queria comprar uma vacina muito tempo depois da Índia, que ela estava numa fase muito mais atrasada em relação às outras vacinas. Por quê? Porque ele receberia propina, ou seja, dinheiro além, né? Imagina, milhões de doses ele ia montar no bezerro de ouro, né? Complicado isso aí. E eu vejo isso assim, ó, o bolsonarismo ele sempre vai existir. Por quê? Porque a população que não estuda muito, a população que não gosta de pensar em maneiras mais complexas de resolução dos problemas, essas pessoas elas vão assim, ó, abdicar da sua experiência intelectual para entregá-la a uma única pessoa. A massa, quando ela decresce em termos intelectuais, ela se torna o quê? Selvagem. E por ser selvagem, ela se veda, ou seja, ela se condena a quê? Ela se condena a encarar princípios resolutivos de forma bastante simples, princípios resolutivos planos, princípios resolutivos que se baseiam em maniqueísmos, ou seja, em conflitos duais bastante pontuais, dualidade que tem duas coisas. Então, o maniqueísmo, quando surge, ele surge numa concepção filosófica de explicação do mundo entre dois princípios que se opõem e que se combatem, né, entre si. Isso aí surge lá no século II, III, lá perto da Pérsia, né? Então, grande parte das religiões monoteístas, elas têm um viés maniqueísta. E isso, claro, foi extremamente aproveitado por princípios populistas, princípios fascistas, né? O fascismo, principalmente, faz o quê? Ele elege um inimigo comum, um bode expiatório, né? E essa expressão bode expiatório ela é bem interessante, porque também surgiu na Grécia como sacrifício de um bode para que os pecados ou assim alguma má conduta fosse perdoada. Ou seja, alguém paga o preço pelos erros dos outros. Tranquilo? Espero ter ajudado mais um pouco.
meu vídeo de ontem, né, que fez com que essa live também fosse gerada. E qualquer coisa, podem continuar mandando mensagens que eu vou respondê-las em tempo hábil, tá bom? Beijo!